Estamos de volta aqui com o último bloco, né, do Missão Saúde na TV dessa semana e falando sobre o idoso. Está muito bacana o programa. E a enfermeira Casey, né? Eu ainda toda hora eu fico querendo chamar Casey, eu não sei porquê, mas é Casey, né, doutora? E ela está ali gostando do programa, não está, doutora? Tá gostando sim, muita interação. Olha, e a gente no intervalo tem outro programa que a gente acaba perguntando outras coisas, né? E muito interessante mesmo, porque eu digo, né, todo mundo, além de passar por essa fase, né, tem alguém que passa por essa fase na família, então precisa ficar ligado, né? E agora uma coisa, Casey, durante a pandemia teve alguma mudança nessa assistência desse idoso? Durante a pandemia, o que a gente viu, eu acho que uma população que mais foi afetada foram os idosos, né? Todas as famílias ficaram com muito medo, ficaram com medo de perder os seus idosos, né? Então, a gente teve famílias, por exemplo, eu conheço famílias que isolaram os idosos em uma casa, iam todos os dias lá do portão, deixavam a sacolinha do supermercado, borrifavam álcool, davam aquele tchauzinho e o aperto no coração de não poder ir dar um abraço. Então, na verdade, se passou aí quase um ano a gente sem tanto convívio com nossos idosos por conta dessa situação da pandemia. Continua hoje, né? Alguns cuidados a gente precisam ser tomados com relação a isso pelas famílias, uso de máscara, vir da rua, pelo menos tomar um banho, trocar de roupa antes de poder chegar perto, antes de dar um cheiro no seu pai, no seu avô, na sua avó. A higienização das mãos. Se sai com esse idoso, não permitir que ele toque em todos os locais e está sempre com álcool, higienizando as mãos. Isso é muito importante. A Covid não foi embora, né? Com relação à assistência que nós prestamos, a gente também teve uma mudança muito grande. Então, os nossos cuidadores eles vão com uma roupa própria deles, chegam no local, eles trocam pelo uniforme, se paramentam todo para poder dar assistência para diminuir o risco, né? E a mesma coisa o contrário. Então, essas situações, essas atitudes que a gente pede que a família faça, os cuidadores também precisam fazer para evitar. E agora, nesse período, não só a Covid, né, mas a gente está com essa gripe aí, então tudo é transmissível pelo ar, tudo vai e vem. Então, quanto mais a gente puder evitar para os nossos idosos, é melhor. Verdade. E como que é realizada essa rotina de avaliação do idoso? Existe ali critérios, normativas? Existe algo que determine, né, essa avaliação? A gente tem o Ministério da Saúde, mesmo dentro do Programa de Saúde do Idoso, ele coloca para a gente tem uma avaliação multifatorial, em que envolve essa situação das limitações, atividade, locomoção. Então, faz uma avaliação desse idoso, vê o grau dele de dependência ou não, e aí, em cima do grau de dependência ou não, você tem as orientações a ser feitas, né? E aí, para cada idoso, e aí para cada família também, porque não é bom que a gente não esqueça que a gente tem aqueles idosos ativos, que moram sozinhos. E mesmo esses precisam passar por essa avaliação periódica, precisam passar por esse acompanhamento para poder classificar, e assim a gente vê de um período a outro se a gente teve alguma mudança. E nessa população é muito comum a presença de Alzheimer, né? Quais são os cuidados que se deve ter com essas pessoas, né, esses idosos que apresentam Alzheimer? Bom, as famílias que têm um idoso com Alzheimer, eu costumo dizer que é aquela que a gente falou agora há pouco. É aquela família que alguns já estão até estressados. Porque o paciente ele começa... Uma das primeiras coisas que ele mostra são os lapsos de memória recente. Aí a família começa a se alertar, a ponto de começar a interferir numa rotina. Esquece chave, esquece carteira, esquece dinheiro. Esses dias eu cheguei numa casa, o aposentado tinha ido tirar o seu dinheiro, mas não sabe onde estava. Não sabe onde que colocava. E a filha, não, pai, calma, depois a gente procura. Mas ele estava num estresse tão grande. E aí já tinha o estresse da situação e tem o estresse da doença, que ele fica aborrecido, ele fica irritado por conta da doença. Isso acaba gerando um ambiente muito, muito tenso, né, para a família toda, aquilo ao longo da convivência. Então, dos cuidados que a gente tem, que a gente sempre fala, o paciente de Alzheimer não precisa ser contrariado. Se ele diz que alguém, vamos colocar um exemplo aqui, que alguém que está morto, que a família sabe que já morreu, que já partiu, está vivo, não contrarie, porque para ele está. Se ele diz que aquela casa não é dele, que é outra casa dele, não
não, tudo bem, não é sua, mas vamos ficar aqui por enquanto. Não há necessidade de confrontar. Né? Porque não é pessoal que ele está falando, né? Aí a pessoa pega para o pessoal. E o idoso com Alzheimer, ele tem o que a gente chama de síndrome do pôr do sol. Né? Há uma alteração. O Alzheimer a gente não sabe muito bem ainda a base, né, da causa. Alguns fatores genéticos, falta de proteínas, algumas enzimas que não são mais produzidas. Enfim, a gente tem ali uma incógnita ainda real. Mas a gente tem esses sinais que a gente precisa, se atentar muito. E essa síndrome do pôr do sol se diz que é devido à mudança do relógio biológico. Então, finalzinho da tarde, ele costuma ficar um pouco mais irritado. Ele costuma ficar, muitas vezes, alguns a ponto de ficar agressivo. Então, uma das orientações que a gente sempre dá para a família, tem um paciente com Alzheimer que você observa que ele tem a síndrome do pôr do sol, você tem que usar válvulas de escape. Qual é a válvula de escape? Ele tem um amigo que ele gosta de conversar, é próximo, marque sempre aquela conversa no horário do finalzinho da tarde. Uma caminhada ao ar livre, às vezes, melhor. Uma caminhada ao ar livre, um lanche com quem ele goste muito. Então, para ele não conseguir perceber essa mudança, se é um idoso que não gosta de sair de casa, então feche as cortinas, acenda as luzes, tente distrair com um filme, uma música, algo que ele não perceba essa mudança, esse final de tarde para a noite, que geralmente é o momento, e que a família possa entender, não é dele. Né? Não é dele. Tu já falou um pouquinho sobre algumas dicas em relação ao ambiente, né, em casa. Tem algo mais que tu queria acrescentar? Porque assim, são várias questões aí, mas tem algo mais, alguma mudança que tem que fazer no ambiente que seja bem expressiva, que vai, de fato, assim, fazer uma diferença na vida daquele idoso? Sim, a gente precisa lembrar que os nossos idosos eles começam a ter diminuição de acuidade visual. Então, a gente entra em algumas casas, a gente percebe que a casa ela tem a pintura escura, ela não tem tantas janelas, ela tem paredes exageradas até. Né? Então, assim, se você está disposto realmente a dar uma qualidade de vida para o teu idoso, começa a repensar nisso, colocar uma cor mais clara, abrir portas maiores, deixar as janelas mais abertas, tira esse tapete, tira móveis do meio da casa, balcões que às vezes atravessam a casa inteira, aqueles balcões, né? Então diminui um pouquinho para ele ter uma mobilidade maior. Eu tenho vários enfeites em rack, estante. Vamos tirar porque essa mão pode ir, né? E pode acabar jogando, pode acabar quebrando. O banheiro, que é um local de muito risco, barras, tapete antiderrapante embaixo do chuveiro. Então, são cuidados que a gente precisa olhar para o nosso idoso e precisa entender. Eu preciso dar esse conforto para ele. Eu preciso fazer com que ele se sinta em casa. Ele precisa entender que essa casa é dele também. Ele mora aqui. Interessantíssimo, né? Eu lembro da minha avó, ela teve, e assim, com os 90 anos, assim, ela desenvolveu a questão do Alzheimer. Principalmente depois da morte do meu avô, né? Que é um casamento muito longo, e aí foi uma coisa meio que decisivo, assim. E ela melhorou muito com a fisioterapia que ia em casa. Ia o fisioterapeuta, justamente nesse horáriozinho do final da tarde, o humor dela melhorava, jantava tudo. Quando ele ia embora, ela dizia, ué, já vai. Melhorou muito a qualidade de vida. Então, são coisas que o idoso vai podendo ali melhorar, né? E aqui tem uma pergunta importante. Qual a importância da família no cuidado do idoso? Toda, né? Toda. Aquele idoso ele passou a vida inteira em função daquela família. É bom a gente lembrar disso. O idoso, a vida toda dele foi em função daquela família. Então, nessa fase, o que ele precisa muito é se sentir acolhido. Não pode mais morar sozinho, vou ter que morar com uma filha, mas que ele seja acolhido nessa casa, como a gente está falando. Precisa se fazer mudanças estruturais? Faça. Sim, faça com que ele sinta que ele faz parte. Eu vou ter um aniversário, eu vou deixar meu pai em casa, trancado, enquanto eu vou no aniversário? Leve cedo. Quer dormir cedo? Aí você retorna. Então, essas atividades diárias de inclusão, elas fazem toda a diferença na vida do idoso, né? Ele precisa sentir que esse contato social, esse contato emocional não se quebrou. Ele precisa que ele não evita entrar em uma depressão, evita que essas doenças degenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, avance.
Porque quando ele se sente isolado, quando ele se sente mais triste, geralmente elas acabam tendendo a progredir com mais agressividade. Então, como tu falou agora da fisioterapia, era uma atividade, ela estava vendo que todos estavam ali preocupados com ela, então ela precisa estar ali, ela se sente querida, ela sente que há necessidade dela estar ali. Sabe de uma coisa, Casey? Esse cuidado, essa participação da família, na verdade, ela é uma mão dupla, né? Porque a própria família, isso vai beneficiar ela. Porque no momento que ela perde esse idoso, fica um buracão, porque a gente pensa que porque está idoso, mas a saudade é grande. Mas quando você faz tudo que está ao seu alcance, o conforto ele vem mais rápido. Não, nós fizemos tudo, está tranquilo, descansou. Com certeza. Eu trabalhei em Tucuruí numa ala de paliativo. Então, a gente via muito isso. Aqueles filhos que fizeram tudo pelo pai, no momento da passagem, são aqueles que estão mais conformados. Porque eles entendem que tudo que podia ser feito foi. E uma coisa que eu digo também, uma das coisas mais mágicas que eu vejo é o convívio vô-neto. Né? Então, se você leva o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu avô para dentro da sua casa para conviver com seus filhos, para e olha aquele convívio. É maravilhoso aquela interação. É um amor tão bonito dos dois, né? Que no momento que ele parte, isso vai ficar nos nossos filhos, essa marca muito grande. E é o exemplo que tu deixa para os teus filhos, é de cuidar do teu idoso. Com certeza. Da mesma forma que nós já falamos vários momentos aqui, que um dia, feliz de nós, se nós chegarmos, né, a essa idade aí, Deus nos abençoar e a gente chegar a ficar idoso, né? Então, todo mundo quer ser cuidado. Com qualidade de vida, com né? certeza. Se limpando, fazendo a sua higiene, porque assim, se ficar o contrário, não é muita vantagem. Não quero, né? Se ficar desse lado, não, gente, não. Ela não quer, gente. Vocês já entenderam aí, viu? Filhos da doutora Regiane, vocês já entenderam. Ela não quer que ninguém limpe ela, viu? Mas eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo natação, pilates. Eu já encarei agora a preparação da minha poupança de saúde para lá na frente. O que depender de mim, eu vou fazer. Claro que eu não tenho todos os poderes, mas aquilo que cabe a nós temos que fazer. É verdade, gente. Quais os principais cuidados pessoais devem ser destinados a esse idoso, né, que está aí procurando por cuidados? Desde quando a gente fala com relação a cuidados pessoais, além da alimentação, atividade física, que a gente já falou agora há pouco, higiene. Né? A gente enfrenta um problema muito sério com o idoso com relação ao banho diário. Alguns não suportam o banho diário. Chega numa idade que enganam todo mundo, que já tomou banho, né, que já fez a sua higiene. E a gente precisa ficar muito alerta. O paciente, por exemplo, vou colocar aqui de volta, o paciente com Alzheimer, tu vai dizer, vamos, está na hora do banho. Ele vai dizer, eu já tomei banho hoje, então vamos tomar outro. A gente não vai contrariar. E sempre prestar atenção na temperatura da água, porque às vezes eles sentem muito frio, mesmo sem estar tão frio. A gente tem que respeitar, E né? eles têm aquelas limitações, alguns têm reumatismo, alguns têm muitas dores ósseas, muita dor corporal. Então, a gente respeitar isso. Está frio, vamos esquentar um pouquinho, né? Então, esse cuidado com a higiene da roupa, né? Eles começam a elencar uma única muda de roupa, porque eles se sentem bem com aquela. Então, vamos comprar uma parecida, deixar perto para poder fazer a higiene, porque alguns idosos não querem tirar aquela roupa para ser lavada, porque eles se sentem bem com ela. Então, essa questão da higiene pessoal, do banho, a água, da roupa, e sente bem com ela, tenha 2, tenha 3 para fazer a higiene. Sempre explicar muito bem que ele precisa estar... Alguns que têm fralda. Então, esses que são acamados e que precisam de fralda, precisa conversar com a família sobre o uso de pomadas, sobre o uso de barreira preventiva, sobre a troca da fralda mesmo, né? Elas precisam ser muito bem orientadas, muito bem informadas. Então, cada idoso vai dependendo da sua necessidade, aquele acamado ou aquele ativo, mas sempre tem algo para a gente poder fazer essa orientação. E aquele idoso ativo, né, que ele às vezes pode achar que não precisa, quais seriam os cuidados que ele teria que ter? Com relação à higiene, é essa. Hidratação na pele, a higiene do banho, a higiene com troca de roupa, né? Principalmente roupa íntima, principalmente as mulheres, a gente sabe que a imunidade cai bastante. Né? Então, essa observação que a família precisa estar muito atenta,
né? A troca de roupa de cama é uma necessidade muito grande. Às vezes, a gente vai fazer a visita uma semana, o idoso está com aquela roupa de cama. A gente volta outra semana e está com a mesma roupa de cama. Aí tu vai dar uma olhadinha, não é porque foi lavado, foi trocado. Às vezes, ainda é a mesma. Às vezes, por não observação do cuidador, às vezes porque sobrecarga de quem de está sobrecarga, às vezes porque ele não aceita que troque. Aí é o que a gente fala, quando não há essa aceitação porque só gosta daquele, então que a gente tem esses, a gente fala assim, esses jogos, né, essas de cintura, para a gente poder comprar um parecido, para a gente dizer que é o mesmo, mas está fazendo com que a higiene esteja sempre presente. Ou aproveitar quando um membro da família for dar uma volta com ele, trocar, lavar e... Trocar, Perfeito. lavar, botar do mesmo jeitinho, porque eles são observadores. Eles olham tudo, né? Eles sentem até se o amaciante foi trocado. É verdade. Qual o fundamento do cuidado com a pessoa idosa? Bom, essa questão eu sempre falo muito para qualquer um que trabalha comigo. O fundamento do cuidado, não só com a pessoa idosa, mas como para qualquer faixa etária de população. O fundamento do cuidado é amor, né? Você precisa amar aquilo que você faz, você precisa amar a pessoa que você cuida, e, para isso, você precisa ter conhecimento de como cuidar, porque, senão, você não cuida direito, né? Então, por isso que o cuidado com o idoso, ele requer não só a boa vontade, né? Não só um bom coração, mas ele requer também conhecimento. Ele requer conhecimento das limitações, de como eu posso ajudar, de como eu posso fazer aquele paciente progredir no bem-estar ou não avançar na sua doença, pelo menos, né? Ou de conhecimento mesmo para manter esse idoso sadio, para manter ativo, conhecimento para eu fazer as orientações de aliviar um ambiente, às vezes, tenso por falta de conhecimento, ou ajudar aquele ambiente a ficar mais alegre ainda, mas, de qualquer forma, eu preciso conhecer e eu preciso amar muito para poder prestar um bom cuidado. Ótimo. Estamos encerrando, né, o nosso bate-papo aqui hoje, mas um gostinho de quero mais, mas também assim com aquela sensação de, não queria falar dever cumprido, mas assim, de tantas informações maravilhosas que foram dadas aqui hoje, é uma satisfação, né, doutora Regiane? Exatamente. E sempre é bom lembrar isso, né? Porque a pessoa está idosa. O que se pode fazer para melhorar? Sempre tem algo a mais, né? Evitar ali a queda, melhorar a musculatura dessa pessoa, enfim, dar autonomia para ela. E aqueles que ainda estão ativos e também tem como pensar lá na frente, né? Tudo que a gente faz agora vai refletir lá na frente. Então, isso foi muito bom, esse programa. Eu gostei muito. Muito obrigada, tá? Obrigada pela sua presença aqui conosco e obrigada a você aqui pela companhia. Obrigada. E está com você agora as suas considerações finais. Bem, eu agradeço pelo espaço, né? Agradeço muito pela conversa, por poder trazer essa orientação para a população em geral, para que a gente possa olhar mais para a nossa população idosa, né? Nos colocamos também aqui à disposição, seja para avaliação daquele paciente que é ativo, ou seja para qualquer outra dúvida. E agradeço muito a poder ter uma família que tem uma longevidade muito grande, porque me proporcionou esse olhar para o idoso, né? A partir de ver meus avós, minha bisavó, os meus pais. Então, meus agradecimentos são todos para eles. E agradecer, né, a enfermeira Keise, por ter se disponibilizado de estar aqui conosco, trazendo tantas informações importantes. E para você que ainda ficou com dúvidas ou precisa, né, desse olhar, dessa avaliação mais especializada, não deixe, né, tá passando aqui embaixo o site, telefone, para você poder entrar em contato. Está fazendo um agendamento para essa avaliação na Home Care Cuidare, né? Ela está até ali com a camiseta ali da Home Care. E faça avaliação. É sempre importante a gente procurar profissionais capacitados para cada situação, para cada área. Então, passando aqui o telefone, Instagram, o site, né, lá da Home Care Cuidare, e acessem, né, tirem as suas dúvidas, as suas conclusões,
e dá uma ligadinha, ok? Mandar um beijão para minha amiga Jalília, que foi ela que me apresentou aí a Case. Então, muito obrigada, Jalília, por ter nos proporcionado também esse conhecimento aqui de hoje, viu, minha amiga? Um beijão para você. E muito obrigada a você, telespectador, que esteve conosco aí até agora, né? Eu acredito que foi muito rica aí essa proposta aqui de hoje do programa Missão Saúde na TV. Fique ligadinhos. Quero falar para vocês agora da Drogaria São Lucas, que fica lá na Avenida Paraíso, tá? Lá na Liberdade. É uma drogaria super completa, onde você, além de medicamentos genéricos, medicamentos éticos, você também acha vários produtos cosméticos, viu? Então, dá uma passadinha lá. Eles também têm delivery e tem um aplicativo também, tá? Então, passa lá que eu tenho certeza que vocês terão o melhor atendimento. Drogaria São Lucas.